Livro do profeta Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo de número 6, versículo de número 11. Quem encontrou, diga amém. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe dizendo: assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Deus, fala conosco. Deus, que haja muita reverência nesse instante. Estamos diante de um texto muito sagrado, um território muito sagrado. Que a tua igreja, Senhor, abra o seu coração para receber a revelação da tua palavra, que é maravilhosa, ditosa e marcante. É assim que nós oramos no nome de Jesus, e todos dizem: amém. Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, prestem muita atenção nessa palavra. Zacarias é o profeta cuja profecia tem tudo a ver com a volta de Israel do cativeiro na Babilônia, regressando a Jerusalém. E Zacarias, Ageu, são os profetas que incentivam, por mando de Deus, o povo de Israel trabalhar na restauração de Jerusalém. A cidade estava queimada, destruída, em ruínas. E Zacarias, usado por Deus, incentiva o povo à reconstrução das cidades. O povo estava saindo do cativeiro de 70 anos na Babilônia e regressando a Jerusalém. A cidade estava queimada, destruída, abalada, tudo queimado e destruído. E Deus incentiva o povo a regressar e reconstruir a cidade, restaurar os muros, restaurar as portas, reconstruir aquela cidade. Porque, meus irmãos, quando você olha a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus é um Deus de restauração, é um Deus de reconstrução, é um Deus que reedifica aquilo que cai, é o Deus que não desiste daquilo que foi destruído. Ele é o Deus que restaura, é o Deus que reconstrói, Ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus que daquilo que parece o fim, Ele faz brotar começo. Dos escombros Ele embute esperança. Nós podemos vê-lo em Gênesis, a terra sem forma e vazia, e Deus colocando ordem no caos. Nós vemos em Jeremias 18, ele como um oleiro reconstruindo Israel. Quando você vai para o Apocalipse, você vai ver que este mundo ele vai destruí-lo por meio do fogo, mas ele vai reconstruí-lo. E a Bíblia fala de novos céus e de nova terra, onde habitará a justiça. E nós esperamos novos céus e nova terra. E Ele mesmo diz: Ele fará nova todas as coisas. Ele é o Deus que fala sobre novo nascimento. Ele é o Deus que fala sobre fazer coisas novas.
Ele é o Deus que fala sobre quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. É por isso que eu creio que Ele é o Deus que restaura, e hoje à noite Deus quer e pode restaurar a sua vida espiritual, restaurar famílias, restaurar casais, restaurar a vida financeira, restaurar a espiritualidade de muitas pessoas. Deus pode restaurar vidas, Deus pode restaurar famílias, Deus pode restaurar casamentos. Ele é o Deus do abracadabra, palavra que é usada por mágicos, mas não é de mágico esta palavra é a palavra haja luz. A palavra haja luz do hebraico é bara, mas na antiga língua aramaica, a palavra que Deus usou ali é abracadabra, ou seja, Ele é o Deus que do nada pode fazer coisas ressurgirem de forma soberana e sobrenatural. Para Deus sempre há conserto. Você já chegou em situações que você disse é o fim, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais escape, e Deus restaurou isso e mudou a sua história? Pois bem, essa é a história de Jerusalém. Está queimada, destruída, arrasada. O templo está destruído e Deus diz: olha, eu vou reconstruir. Vocês terão de novo a reconstrução da cidade. Eu vou tirar dos escombros e vou levantar novamente Jerusalém. E aí Deus começa prometendo essa restauração de uma forma muito curiosa, de uma forma que só Deus é capaz de fazer, de uma forma que só o Espírito de Deus em nós é capaz de fazer o homem entender. Se não for o Espírito de Deus iluminando o homem para entender o agir dele, nenhum homem poderá compreender. Porque perceba, a cidade está em ruínas, caída e destruída, e Deus vai recomeçar a reconstrução. E Zacarias ordena o seguinte, no versículo de número 11, aliás, que nós começamos do capítulo 6, começa dizendo assim, presta atenção: eu prometo-lhe em nome de Jesus Cristo que você será impactado pela revelação bíblica. Em nome de Jesus Cristo. Escute e abra o coração. Veja o que é que ele diz no versículo 11: recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas. Meu irmão, Deus vai recomeçar a cidade. Está tudo no chão, está tudo caído, está tudo destruído. O normal seria Deus dizer: peguem vassouras, peguem enxadas, peguem instrumentos para levantar os escombros. Mas ele diz: não, peguem prata e ouro e façam coroas. O povo de Israel já estava há 70 anos sem rei. Eles estavam sem rei desde o cativeiro. Aliás, Israel só teve verdadeiramente 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, Israel rachou em reino sul e reino norte. Mas agora Deus vai reconstruir a cidade. E Deus diz: ei, peguem prata e ouro, e disso construa coroas, no plural. Façam coroas. Vocês estão sem reis. Vocês estão sem alguém que reine sobre vocês. Mas a primeira coisa que eu vou fazer para restaurar esta sorte de vocês é que haverá um rei. É que vai aparecer um rei. É que alguém vai reinar. Vocês não vão começar varrendo. Vocês vão começar fazendo coroas para o rei. Até aí tudo bem. Mas Deus chega e diz: peguem a coroa, ou as coroas, e coloquem na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Espetacular, extraordinário. Pegue as coroas e ponham na cabeça do sumo sacerdote Josué,
filho de Josadaque. Isso é incrível, isso é espetacular. Aqui começa a loucura profética, aqui começa a loucura bíblica, aqui começa Deus parafusando a cabeça dos teólogos, dos escribas, dos fariseus, até mesmo para Zacarias, para Ageu, para Esdras e para Neemias. O que Deus está dizendo aqui não faz sentido, é loucura. Não tem sentido Deus dizer: façam coroas e coloquem na cabeça de Josué, filho de Josadaque. Mas isso não tem sentido para Zacarias. Mas mesmo Zacarias sem entender, Zacarias fala o que Deus está mandando. Irmãos, nem para Josué, que seria aquele que receberia a coroa, isso aqui também não tem sentido. Pegar um sumo sacerdote e colocar coroa, isso não tem sentido, porque o que Deus está dizendo é que um sumo sacerdote será rei. Um sumo sacerdote será rei. Isso é contrário à lei, isso é contrário à Bíblia, porque o sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Ele é da tribo de Levi. Josué é da tribo de Levi, e por isso ele é sumo sacerdote. Deus disse que para ser levita e para ser sacerdote e sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, da linhagem de Arão. E do mesmo jeito, Deus disse que de nenhuma outra tribo a não ser Judá poderia vir um rei. Não pode vir rei de Efraim, de Benjamim, nem de Levi. O rei tem que vir da tribo de Judá. E agora Deus está dizendo: o rei que vai ser coroado é o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Um sumo sacerdote que será rei. Isso só aconteceu uma vez na Bíblia. Gênesis capítulo 14. Abraão, depois de vencer a batalha contra os reis de Sodoma e Gomorra e Zeboim, ele venceu Cadalaomer, e ele volta e ele encontrou um personagem misterioso que a Bíblia diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O seu nome era Melquisedeque. Aleluia! Que não tem início nem fim de linhagem. Ninguém sabe a sua genealogia, mas ele era rei e sacerdote. Mas no judaísmo, um rei que tentou ser sacerdote perdeu o trono. A Bíblia diz que Saul perdeu o trono porque quis ser sacerdote. A Bíblia diz que o rei Uzias morreu leproso porque quis ser sacerdote. A Bíblia diz que Uzá, que era da tribo de Judá, morreu porque tocou na arca, e só os levitas da tribo de Levi poderiam tocar na arca. Mas agora o Deus soberano diz: o rei será um sumo sacerdote. Mas isso é loucura, isso não tem nexo. O rei tem que ser de Judá, o rei tem que pertencer ao descendente de Davi. Mas Deus está mandando coroar um sumo sacerdote, algo que só acontece com Melquisedeque, que é uma figura e uma tipologia de Jesus Cristo. Porque quando Davi vai falar do Messias, ele diz: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus capítulo 7, quando vai falar de Jesus, ele fala de novo: pois tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, esse Melquisedeque é uma figura de Cristo, é uma tipologia de Cristo. Aí você diz: mas isso aí, pastor, está dando uma confusão na minha cabeça. Tenha calma. O nome Josué é o mesmo significado, e na transliteração é o mesmo nome de Jesus.
Jesus Cristo. Yeshua ou Yehoshua é a mesma significação. O Senhor salva, o Senhor é salvação. É o mesmo significado de Josué e de Jesus Cristo. Agora tem um problema muito grande para nós resolvermos aqui hoje à noite. Sabe qual é o problema? Deus disse: faça coroa e coroe a Josué, filho de Josadaque. E aqui vem o grande problema, e eu jogo a bomba para vocês. Josué nunca foi coroado. Josué, filho de Josadaque, nunca foi coroado. Deus levantou um governador chamado Zorobabel. Esse Josué nunca foi coroado, mas Deus está dizendo que ele seria coroado. Algumas pessoas usam esse texto para pôr a Bíblia em descrédito. Mas a Bíblia não está falando de erro algum. A Bíblia está nos chamando a uma visão mais profunda e espiritual do texto. Josué não foi coroado rei. Quem assumiu foi Zorobabel como governador, mas não rei. E tem mais de 2000 anos que depois do cativeiro, Israel nunca mais teve rei. Teve um tal de Judas Macabeus, teve umas vitórias, mas não foi rei. Teve a tetrarquia, que era a divisão da Judeia de Israel, que tinha uns 4 Herodes, mas não eram reis, eram fantoches romanos. E até hoje Israel não tem rei. Não há ninguém no trono de Israel. E aí Israel nunca mais tem rei. E por que é que Deus está dizendo: coroa a Josué, filho de Josadaque? Quando ele diz isso, o texto muda de repente e diz: eis aqui o homem eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Se sua Bíblia tem esse nome Renovo com letra minúscula, jogue fora e compre outra, que ela está errada. O nome Renovo aqui é maiúsculo. No original é maiúsculo, na sua Bíblia tem que ser maiúsculo. Esse nome Renovo, ele põe como uma senha. É maiúsculo. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Por que ele põe maiúsculo? Uma referência à divindade. Esse renovo foi visto por muitos profetas. Olhe para o seu irmão e diga: tem renovo chegando para a sua vida hoje à noite. Tem renovo chegando para a sua... Diga: tem renovo chegando para a sua vida hoje à noite. Esse renovo foi visto por muitos profetas. Eu poderia falar de quem viu esse renovo. Preste atenção. Jeremias viu este renovo. Jeremias o viu. Jeremias 23:5. Naqueles dias virá de Davi um renovo justo, sendo rei, reinará. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Pois ele foi subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. Mas não pode ser Josué, porque Josué é sumo sacerdote, e o sacerdote é da tribo de Levi. E quando a Bíblia fala do renovo, diz de onde ele vem. Lá em Jeremias 23 que eu li, diz: e virá um renovo da casa de
Davi. Quando você lê em Isaías 11, está escrito: porque do tronco de Jessé brotará um renovo. Quem é Jessé? Pai de Davi. Quem é Davi? O maior rei de Israel, da tribo de Judá. A quem Jesus é referido quando se fala de descendência? Ele é chamado de Jesus, o filho de Davi. Aí Jeremias, usado por Deus, diz no capítulo 23, versículo 5: naqueles dias virá de Davi um renovo justo, e sendo rei, ele reinará. Veja o que é que o texto diz no verso 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar. Qual é o lugar? Do tronco de Jessé, da casa de Davi. Jesus é o renovo. Aí diz: e ele, preste atenção, reedificará o templo. Outro problema: Josué também não reedificou o templo. Quem reedificou o templo foi Zorobabel. E como é que a Bíblia diz que ele reedificará o templo? Ou seja, a profecia está falando sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Você sabia que os judeus ortodoxos, judeus na sua grande maioria, não acreditam que Jesus Cristo é o Messias? Eles não acreditam. Eles estão esperando o Messias vir. Eles não creem em Jesus como o Messias. E um dos maiores rabinos da história de Israel foi Isaac Kaduri, um judeu, um rabino dos mais famosos. Morreu com mais de 105 anos. Era um estudioso a fundo da Torá. Era uma referência em Israel, chegando a categorias quase que de ídolos. Porque enquanto no Brasil se exalta um jogador de futebol, em Jerusalém se exalta e se respeita os homens que são íntimos de Deus. Quando morre alguém famoso, a gente é notícia no mundo todo. Morreu um cabo de uma queda de um helicóptero esse dia, um cantor, passou mais de mês na televisão, só falava naquilo. Em Israel eles nem ligam para negócio de ator, de não sei o quê. Quando morre um homem de Deus, é notícia em toda parte. Morreu o grande rabino. Se você for na internet e botar Rabino Kaduri, coloque e você vai ver o que eu estou dizendo agora. Esse rabino passou sua vida toda estudando as Escrituras e querendo descobrir quem era o Messias, quem é o Cristo, quem é o Salvador, quem é o Cristo, cadê o Messias, quando é que ele vem? E quando ele completou 105 anos, ele escreveu uma carta, lacrou por dentro e por fora, e disse para toda a mídia e para seus discípulos: não abram essa carta. Não abra esta carta de maneira alguma. Deixe esta carta fechada. Essa carta só poderá ser aberta 1 ano depois da minha morte. 1 ano depois que eu morrer, vocês podem abrir a carta. Ele morreu, parece, com 107 anos. 1 ano depois, as redes de TV se reuniram. Israel, os rabinos, os teólogos, os escribas, as grandes mentes
Vamos ver o que é que está escrito por Kaduri. Quando abriram, estava escrito: nos meus últimos anos, sonhei muitas vezes com o Messias. Ele vinha a mim, falava comigo e mandou eu ler Zacarias capítulo 6. A profecia do profeta confiável, crido em Israel, é Zacarias. E ele mandou coroar Josué, e Josué não foi coroado porque não era da tribo de Judá. Ele também não reedificou o templo. Então quem foi coroado? Que coroa é essa? E aí ele conta na carta, estudando o nome Josué, para tentar saber quem é esse Josué que ele está falando. Eu cheguei a descobrir quem é o Messias. Ele apareceu para mim, e eis o seu nome. Quando eles olharam por trás da carta, estava escrito: o Messias é Yeshua. Para você isso pode não ser significativo, para mim é. Os filhos disseram: papai está louco. Alguns diziam: ele enlouqueceu, ele estava delirando. Isso é coisa que inventaram, essa carta não pode ser dele. Não, mas a letra é dele, é dele. Enfim, ficou a confusão no ar. Mas a igreja do Senhor já sabe que o rei de Israel, que o rei da igreja, que o rei do universo, que é o que se assentou na majestade das alturas, é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Aplauda ele essa noite. Eis o homem cujo nome é Renovo. Mas aí ele diz, agora vocês vão entender, para terminar: peguem prata e ouro e façam muitas coroas. Nenhum de Israel teve muitas coroas. Um rei só tinha uma coroa. Mas para esse aqui, a ordem é: façam muitas coroas. Preste muito atenção. Preste muito atenção. Muitas coroas. Diga para o seu irmão: muitas coroas. Segura: muitas coroas. Muitas coroas. Apocalipse 19, versículo de número 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas havia muitas coroas. Quem pode dar glória a Deus, mesmo sem querer? Dê glória a Ele, Ele merece. Sabe o que é que significa as muitas coroas? Significa que Ele é rei dos reis, dos reis, dos reis. Ele é rei dos reis, dos reis. Ele é um rei tão tremendo que a Bíblia diz que ao lado do trono dele tem 24 anciãos, 12 de um lado e 12 do outro, que representa as 12 tribos e os 12 apóstolos. E quando eles chegam diante do trono, eles tiram a coroa da cabeça. Quando eles olham para Jesus, eles não ficam com a coroa, eles tiram a coroa da cabeça e botam no trono de Deus e dizem: aleluia, aleluia, digno é o Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre.
Muitas coroas, muitas vitórias, muitos triunfos, significa que não haverá fim. Ele não tem fim, seu reinado não tem fim, sua glória não tem fim, sua majestade não tem fim. Aparecem reis e somem rei, aparecem presidentes e somem presidentes, mas do incremento do reinado dele jamais haverá fim. O anjo disse: ele reinará de mar a mar, e o seu reinado não terá fim. Levante sua mão e glorifique ao Rei. Aplauda Jesus de Nazaré. Ele recebe muitas coroas, mas o texto diz também: eis o homem, frisando a excelência de sua humanidade singular. Essa palavra eis o homem, preste atenção, crente, é uma palavra senha. É uma senha. Eis o homem, cujo nome é renovo. Eis o homem. Olha para o seu irmão e diga: guarda essa palavra. Eis o homem. Aí quando ele vai ser julgado por Pilatos, João capítulo 19, versículo 5. Pilatos chega e interroga ele, de trás para frente, de frente para trás. E Pilatos disse: eu não acho nesse homem crime algum. Ele manda espancá-lo, bater nele, vestem ele com um manto e tiram ele de dentro de um quarto e o levam para o meio da multidão. João 19, versículo 5. A frase de Pilato é: eis aqui o homem. Em Mateus capítulo 8, versículo 27, Jesus acalma o vento e o mar, e os discípulos dizem: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Em João 7,46, Herodes manda Jesus parar de pregar e mandam prender Jesus. Os guardas vão prendê-lo e voltam de mão abanando e perguntaram: por que vocês não prenderam ele? Em João 7,46, os homens disseram: nunca homem nenhum falou como esse homem. Aleluia! Levante sua mão e adore a ele. 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito: pois Deus quer que todos os venham ao conhecimento da verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Por isso que ele é o homem. Não existe outro igual a ele. Não existe outro como ele. Ele é o renovo. É por isso que passarão os céus, passarão a terra, mas ele não envelhece. Apareceu Buda, Maomé, Confúcio, Zoroastro, Hermes, Orfeu. Apareceu Buda, apareceu David Confúcio, apareceu Hitler, apareceu Napoleão Bonaparte, Allan Kardec, mas todos eles desapareceram. Mas o nome de Jesus permanece vivo, porque ele é o renovo. Ele é o renovo. Deixa eu terminar. Mas o texto diz: e ele edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Interessante é que quem edificou o templo
foi Zorobabel. Quem renovou o templo foi Herodes. Mas diz que esse rei iria reedificar o templo. Interessante, Jesus chegou no templo e os discípulos disseram: olha essas pedras, que coisa fantástica. Aí Jesus, em vez de reedificar, ele disse: eu vim foi derrubar. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, mas destruam. Preste atenção que a gramática da Bíblia é certa. A Bíblia diz que até os tios e as vírgulas estão inspirados e não passarão. Aleluia. Olha seu irmão e diga aleluia, irmão. Jesus não disse assim: destruam esse templo. Se ele dissesse esse templo, ele estava falando do templo lá. Ele disse assim: destrua este. Ele está falando dele. Ele é o templo de Deus com os homens. Oh, o tabernáculo de Deus com os homens. Oh, glória a Deus. Destruam este templo. E a Bíblia diz, falando do seu próprio corpo: e em 3 dias eu reedificarei de novo. Aleluia, 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 aleluia. Até quem não é pentecostal vai virar hoje à noite. E ele diz: mas e ele levará a glória. Por que é que mais de 2000 anos Israel está sem rei? Porque rejeitou o rei, mas a igreja tem um rei. Mas não disse que ele reedificaria o templo, e o templo caiu no ano 70. Mas ele reedificou o templo. Não sabeis vós que os vossos corpos é o templo do Espírito Santo de Deus, e que não sois de vós mesmos, mas fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, antes de fazer qualquer coisa, corpo lhe preparou e lhes deu a sua casa, a qual casa somos nós. Quando a Bíblia diz que ele reedificaria o templo, o profeta não sabia, mas Deus estava profetizando a respeito do Cristo que viria e que venceria e que triunfaria e que traria renovo e que traria salvação, e que ele reedificaria o templo, não o templo feito por mãos de homens, nem de pedra e nem de madeira, mas feitos de carne e de coração. Ele te eligiu, te levantou, e ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aplauda Jesus de Nazaré. Quem é templo do Senhor? Diga comigo: eu sou casa. Foi fraco, diga: eu sou casa. Eu sou casa favorita de papai. Eu sou casa favorita de papai. Ele mesmo, ele não vai pedir ajuda de ninguém. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória dele. Ele não roubou não, ele levou porque é dele. Ele tirou a glória de Israel.
Ele tem agora todo o poder dos céus e na terra. Ele levará a glória, olha aí, e assentar-se-á. Está lembrado disso? E dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. Ele reina no trono, mas ele não só reina no trono. No trono também ele intercede. Ele é sacerdote e rei. Ele é rei e sacerdote. Por isso que ele é chamado de filho de Davi. Porque o único rei que Deus deixou se parecer com o sacerdote foi Davi. Jesus disse: não lestes do que fez Davi, quando com fome entrou no santuário do Senhor e comeu dos pães da proposição, que somente aos sacerdotes era digno de comer? Não vistes o que diz a Bíblia quando saquearam Ziglag e levaram as mulheres, Aidoã, as filhas esposas de Davi, Abigail, a ex-esposa de Nabal, Carmelita, e Davi ficou chorando, e o povo que falava de apedrejá-lo, e ele disse: Abiatar, traga a estola sacerdotal. E ele botou a estola e consultou ao Senhor. E Deus disse: persegue o bando, porque eu serei contigo. Xara mandará soura mandará. Oh, glória a Deus! Ele é rei e ele é sacerdote. Você pode dizer comigo: ele é rei e ele é sacerdote. Diga: como rei, ele domina a minha vida. Diga: como sacerdote, ele intercede por mim. Ele subiu às alturas e assentou-se à direita de Deus. E conselho de paz haverá entre ambos. Ou seja, não vai haver confusão entre rei e sacerdote. Está harmonizado. Ele é rei e ele é sacerdote. E ele habita em mim. Ele habita em mim. Ele me ama. Aleluia.